Na lição sobre imaginação, você aprendeu como recombinar velhas ideias em novos planos. Mas, não importa o quanto seus planos sejam práticos, serão inúteis se não forem expressos com ação. Sonhar e ter visões da pessoa que você deseja ser, ou da condição de vida que deseja obter, é admirável, desde que você transforme os sonhos e visões em realidade mediante a ação intensiva. Existem homens que sonham, mas não fazem mais do que isso. Existem outros que pegam a visão dos sonhadores e a traduzem em pedra, mármore, música, bons livros, ferrovias e barcos a vapor. Existem outros ainda que sonham e transformam esses sonhos em realidade. Eles são do tipo que sonha e faz. Existe uma razão psicológica e também econômica para você cultivar o hábito da ação intensiva. Seu corpo é constituído de bilhões de pequenas células altamente sensíveis e dóceis à influência de sua mente. Se sua mente é do tipo letárgica e inativa, as células do seu corpo tornam-se preguiçosas e inativas também. Assim como a água de uma lagoa parada fica impura e insalubre, as células de um corpo inativo ficam doentes. Preguiça nada mais é do que a influência de uma mente inativa nas células do corpo. Se duvida disso, da próxima vez que sentir preguiça, faça uma sauna e esfregue o corpo, estimulando as células por meios artificiais, e veja como a preguiça desaparecerá rapidamente. Ou melhor ainda, direcione a mente para algum jogo de que goste e veja com que rapidez as células do corpo irão reagir ao entusiasmo e a preguiça desaparecerá. As células do corpo respondem ao estado mental da mesma forma que as pessoas de uma cidade respondem à psicologia de massa quando dominam o local. Se um grupo de líderes engaja-se em ação suficiente para dar à cidade a reputação de dinâmica, essa ação influencia todos que vivem nela. O mesmo princípio aplica-se ao relacionamento entre a mente e o corpo. Uma mente ativa e dinâmica mantém as células do corpo em constante estado de atividade. As condições artificiais em que a maioria dos habitantes das nossas cidades vive levam à condição física conhecida como autointoxicação, que significa autoenvenenamento pelo estado inativo dos intestinos. A maioria das dores de cabeça pode ser curada em 1 hora, simplesmente limpando o intestino grosso com um enema. 8 copos de água por dia e uma quantidade razoável de atividade física, popularmente conhecida como exercícios, substituem o enema. Experimente por 1 semana e então não precisará mais ser instigado a prosseguir, pois você se sentirá uma nova pessoa, a não ser que a natureza do seu trabalho seja tal que você faça muita atividade física e beba muita água no curso normal de suas atividades. Em 2 páginas deste livro poderiam ser registrados conselhos sólidos, suficientes para manter a pessoa média saudável e pronta para a ação durante 16 das 24 horas por dia. Mas seriam tão simples que a maioria não os seguiria. A quantidade de trabalho que executo todos os dias e o fato de ainda me manter em boa condição física é o motivo de espanto e mistério para quem me conhece intimamente. Contudo, não existe mistério, e o sistema que sigo não custa nada. Aqui está a seu dispor, caso deseje. Bebo um copo de água quente quando me levanto pela manhã, antes de tomar café. Meu desjejum contém pães de trigo integral e farelo, cereais matinais,
frutas, ovos fervidos de vez em quando e café. No almoço, como vegetais, de qualquer tipo, pão de trigo integral e um copo de leite. No jantar, um bife bem cozido 1 ou 2 vezes na semana. Vegetais, especialmente alface e café. Terceiro, caminho em média 16 quilômetros por dia. 8 para ir e 8 para voltar, usando esse período para meditação e pensamento. Caso mantenha os olhos e ouvidos abertos e queira aprender, cada fracasso ensinará uma lição que você precisa aprender. Toda adversidade em geral é uma bênção disfarçada, sem reveses e sem derrota temporária. Você nunca saberia de que tipo de metal você é feito. Talvez o hábito de pensar seja tão valioso como construtor da saúde quanto a caminhada. Quarto, deito atravessado em uma cadeira de assento plano, com as costas retas e a maior parte do peso descansando sobre a lombar. A cabeça e os braços completamente relaxados, até que quase toquem o chão. Isto dá à energia nervosa do meu corpo uma oportunidade de se equilibrar e distribuir adequadamente. 10 minutos nessa posição aliviam por completo os sinais de fadiga, não importa o quanto eu esteja cansado. Quinto, faço um enema, pelo menos uma vez a cada 10 dias e com mais frequência, caso sinta necessidade, usando água um pouco abaixo da temperatura corporal, com uma colher de sopa de sal, apoiado sobre o peito e os joelhos. Sexto, tomo uma ducha quente, seguida imediatamente de ducha fria, todos os dias, em geral pela manhã, ao levantar. Faço essas coisas simples por mim. A Mãe Natureza cuida de todo o resto necessário para a minha saúde. Nunca é demais enfatizar a importância de manter os intestinos limpos, pois é bem sabido que os habitantes das cidades hoje em dia estão literalmente se envenenando, quase à morte, por negligenciar a limpeza dos intestinos com água. Você não deve esperar até ficar constipado para fazer um enema. Quando chega ao estágio de constipação, você está praticamente doente e o alívio imediato é absolutamente essencial. Mas se prestar atenção em si regularmente, assim como faz com a limpeza externa do corpo, você nunca será incomodado pelos muitos problemas trazidos pela constipação. Por mais de 15 anos, não houve uma semana em que eu não tivesse dor de cabeça. Geralmente eu tomava uma dose de aspirina e obtinha alívio temporário. Eu estava sofrendo de autointoxicação, mas não sabia, uma vez que não estava constipado. Quando descobri qual era o meu problema, fiz 2 coisas, e recomendo ambas a você. Larguei a aspirina e diminuí o consumo diário de comida quase que pela metade. Só tenho uma coisa a dizer sobre a aspirina. Uma coisa que aqueles que lucram com sua venda não irão gostar. Ela não oferece cura permanente para a dor de cabeça. Tudo que ela faz pode ser comparado a cortar o fio do telégrafo quando o operador está usando a linha para solicitar ajuda aos bombeiros para salvar o prédio em chamas onde ele está. A aspirina corta ou amortece a comunicação nervosa do estômago ou da região do intestino, onde a autointoxicação está derramando veneno no sangue para o cérebro, que é onde o efeito desse veneno registra o chamado na forma de dor intensa. Cortar a linha do telégrafo pelo qual é feita o chamado para os bombeiros não apaga o fogo. Também não se remove a causa da dor de cabeça. Amortecendo com uma dose de aspirina
a linha nervosa que registra o pedido de ajuda por meio da dor. Você não pode ser uma pessoa de ação caso negligencie a saúde física até a autointoxicação tomar conta do seu cérebro e sová-lo em uma massa inoperante assemelhada a uma bola de betume. Tampouco pode ser uma pessoa de ação se come a habitual mistura desvitalizada chamada pão branco, que tem todo o valor alimentício removido e 2 vezes mais carne do que seu sistema pode digerir e descartar de forma apropriada. Você não pode ser uma pessoa de ação se corre para o frasco de comprimidos toda vez que tem ou imagina ter uma dor, ou se engole um comprimido de aspirina toda vez que seu intestino apela a seu cérebro por um pouco de água e uma colher de sopa de sal para fins de limpeza. Você não pode ser uma pessoa de ação se come demais e se exercita de menos. Você não pode ser uma pessoa de ação se lê bulas de remédios e começa a se imaginar doente, com o sintoma descrito pelo esperto redator publicitário, que emprega o poder da sugestão. Não toco em remédios há mais de 5 anos e não estive doente ou indisposto nesse tempo. Apesar de todos os dias trabalhar mais do que a maioria dos homens da minha profissão.